Mas a gente vai ler, tá, galera? Fica calma aí. Cláudia Veloso fez uma pergunta aqui, ó. Como abrimos portais e como fechamos os mesmos? Essa história de portal é uma história que eu acho que de certa forma às vezes até banalizaram. Sim. Né? Porque eu tinha como percepção, quando pequeno, que portal era realmente algo muito mágico. Sim. E muito, tipo, raro. Não era tipo, porra, cara, tô 11 do 11 portal, 12 do... Não, pra mim, pra mim já falei, pra mim é promoção da Shopee. Tá ligado? Tipo, eu não tenho Não, tem, ideia, porque assim, as pessoas chamam de portais, às vezes, uma frequência energética mais alta, diferenciada. Isso é um tipo de portal. É que eu achava que portal que você entende o portal como uma janela. Não como uma janela, não, mas algum local, algum ambiente, algum momento que você sentisse que alguma coisa ia mudar, ou que o coletivo sentisse que alguma coisa ia mudar. Eu sei que, é lógico que dependendo, vamos supor, se todo mundo entrar numa meditação ou numa frequência, a gente acaba abrindo ali um portal, tal. Eu acabei entendendo depois, mas hoje usa-se o nome portal pra muita coisa que talvez não seja pelas portal. Sincronicidades, né? É porque a maioria, principalmente quem estuda muito astrologia ou numerologia, fala da numerologia que abre os portais. Tem realmente algumas sintonias que é como se fosse uma elevação de energia. Chamam de portal essa frequência energética mais alta. Isso, as pessoas chamam de portais. Pra mim, é como se fosse um círculo de luz, sabe? Um feixe de luz um pouquinho mais elevado que você pode receber naquelas datas específicas. Então, quando a gente fala, portal 8 do 8, por quê? Porque sempre está alinhado ali com a energia de Sírios, então tem um portal de Leão, que é o que traz uma energia daquilo. Chamam de portal, mas é como se fosse uma frequência energética. É como se você se conectasse com aquela frequência energética propícia daquela numerologia. É que as pessoas usualmente falaram de portal. Portal, para mim, são como se fossem janelas, tá? São trânsitos para um outro mundo. É como se fosse esse estreitamento entre as dimensões. Tá? Para você passar de uma dimensão para outra, de um lugar para o outro, de um submundo para a Terra, por exemplo. Igual esses portais que você diz da sincronicidade. Sim. Nesses dias especificamente, são mais comuns acontecer alguns fenômenos que não são tão habituais? Sim. Tem frequências energéticas diferentes. Então, tanto que antigamente os antigos, eles respeitavam que seriam os sabás, né? Que seriam as mudanças de estações. Isso daí hoje a gente chama de portal. Mas antes eles colocavam outro nome, porque são frequências que... A gente tem que pensar que a Terra ela vai girando assim, certo? Dentro do eixo, e aí em alguns momentos o eixo dela ela fica alinhado em alguns planetas, ou ela fica num alinhamento diferente. Conforme vai acontecendo esse alinhamento, é como se o véu com outro mundo ficasse um pouquinho mais estreito. Dependendo de onde você está. Aqui são as mudanças, às vezes, de estações. É como se o véu ficasse um pouquinho mais estreito. Ou, numa frequência numerológica, você fica alinhado dentro de uma frequência energética que é como se você recebesse aquela energia de uma forma mais intensa. Não chega a ser um portal no sentido de, nossa, vi uma porta gigante, vou passar, tipo, entrei no guarda-roupa lá, sabe? Vou pro outro mundo. Não é nesse sentido o portal. É no sentido de as frequências ficam diferentes. Então, a gente tem que pensar que a frequência da Terra, ela segue aquela ressonância Schumann e ela vai ficando naquela alta, naquela baixa. Então, nesses dias específicos, tem essa mudança. É como se você recebesse uma carga de energia maior ou esse véu entre as dimensões, como se fosse o véu com o mundo dos mortos, para quem não entende de dimensões, ficasse um pouquinho mais estreito. É como se a nossa ilusão... Porque o que a gente tem, por que a gente não se comunica? Porque a gente tem a ilusão, o véu da ilusão. Então, imagina que esse véu fica mais fino. Ao invés de ser uma cortina pesada, ela fica uma cortininha de voal. Entendeu? Entendi. Ela fica mais leve. E aí você acaba recebendo uma incidência energética maior, ou essa comunicação fica mais fácil. Entendi. O que acontece às vezes, que eu acho que foi o que a Cláudia perguntou, é que as pessoas às vezes, sem querer, elas abrem portais dentro de casa. Por exemplo? Às vezes num espelho, por exemplo. Como assim? Às vezes por conta de pensamentos, pensamentos próximos ao espelho, exemplo, muitas brigas aqui no banheiro, perto. Não, ali não tem por exemplo, você olha no espelho e fica reclamando. Tá escovando o dente, tá? Nossa, que saca a minha vida, eu vou ali, não sei o quê. Ou fica brigas perto de espelho, essas coisas. O espelho, ele tem essa capacidade de multiplicar. Por isso que é um espelho. Que ele tem Porque ele reflete, é como se você potencializasse. Tudo que reflete, você potencializa.
Então, quando você coloca um espelho, ele tem essa capacidade de potencializar. E às vezes tem gente que abre em locais, tem uma habilidade energética de abrir portais em vários lugares. Não é comum, tá? A pessoa não vai sair andando e falar, toquei aqui e abri um portal. Isso daí às vezes exige uma oração, às vezes a pessoa vai fazer uma meditação ou vai fazer uma projeção e ela não consegue se proteger adequadamente, ou ela não consegue retornar adequadamente. É como se ficasse aquele, sabe, uma rachadura entre um mundo e o outro, entre o consciente e o visível e o invisível. Então fica propício para... Como que você fecha? Exposto, Orações, frequências positivas. No espelho tem um floral de algodão, gente. Se você passar, ou então coloca cânfora, anil na água, dá uma limpada, porque aí se for um portal negativo, ele automaticamente vai fechar.